O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era de idade muito avançada, quando jovem tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo, dia e noite servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo, conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. A festa de hoje, meus irmãos e irmãs, nos coloca diante de Jesus, Maria e José. Tal como os pastores foram às pressas encontrar-se com eles diante do anúncio do anjo, tal como Simeão esteve diante deles, e tal como Ana se aproximou desta família, nós queremos hoje nos aproximar de Jesus, Maria e José. Porque, como diz a oração da coleta desta missa, a Sagrada Família é um exemplo luminoso para todas as famílias cristãs. E trata-se de um exemplo luminoso, um exemplo de luz, porque Cristo está nela. Ele é a luz das nações. Ele é a luz da família. Qual família aqui presente nesta missa não precisa da luz do menino Jesus? Tem alguma? Com certeza, todos nós precisamos desta luz.
No Evangelho, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Santo Ambrósio, ele comenta esse texto, dizendo que todo aquele que quiser, como Simeão, dizer: deixai vosso servo ir em paz, porque encontrei a salvação, deverá fazer como ele, esperar por Cristo, tomar em suas mãos o verbo de Deus e o abraçar, por assim dizer, com os braços da sua fé. Agora pensem comigo. Lembram daquele evangelho em que a mulher pecadora quer tocar na orla do manto de Cristo? Ao que, quando ela toca, ela é curada da sua enfermidade? O que nós devemos pensar, irmãos e irmãs, dessa experiência de Simeão, que tomou o menino Jesus nos braços? Não só tocou na orla, mas abraçou a Cristo. Tomou em seus braços. Eu quero convidar cada família aqui presente para tomar o menino Jesus em seus braços e fazer esta experiência. Nós poderemos fazer isso ao nos aproximar da comunhão eucarística. É Cristo que está nas nossas mãos, nós podemos tocá-lo. Não somente tocá-lo, mas podemos recebê-lo dentro de nós. Nós o comungamos. Mas ao final dessa missa, eu vou estar lá fora com o menino Jesus nos braços. E vou fazer questão de entregá-lo a cada família que quiser. E cada família poderá receber Jesus nos seus braços na imagem do menino Jesus. E receber uma bênção para a sua família. Então já vai pensando o que você vai pedir para o menino Jesus ao final desta missa. Cada um, mesmo que você esteja aqui sozinho, representando a sua família, receberá essa bênção. Mas eu quero novamente voltar àquela ideia de que a Sagrada Família é um exemplo luminoso. Que luzes nós podemos extrair da Sagrada Família para os nossos tempos? Não é muito difícil concordar que a família passa por ameaças tenebrosas. Todos nós concordamos com isso. Não é muito difícil de ver essa realidade. A oração da coleta, ela também nos aponta uma resposta para as trevas dos nossos tempos que envolve a família. Uma resposta que está presente, sem dúvida, na Sagrada Família de Nazaré. Trata-se da virtude da caridade. Certamente, o egoísmo, irmãos e irmãs, é um câncer que tem afetado as nossas famílias, as nossas relações familiares. E a Sagrada Família de Nazaré é um exemplo luminoso de caridade. Pensemos primeiro em São José, o homem da família, e os homens aqui presentes. Olhem para esse exemplo. São José em tudo colocou os interesses de Deus e da sua família acima dos seus. Ele, sem dúvidas, havia feito planos para a sua vida, mas foi capaz de decidir-se pelos planos de Deus e assumir a Virgem Maria e o menino que não era seu. São José acolhe Maria sem colocar condições prévias. Confia nas palavras do anjo e, por causa da caridade, assume Maria. Porque pela lei, José estava amparado. Ele poderia abandonar Maria. Ele estava amparado pela lei, mas ele não age pela lei. Ele age pela caridade, pelo amor. Em se doar para a sua família. José aqui se apresenta como a figura de um homem respeitoso, delicado. Mesmo não dispondo de todas as informações, se decide pela honra
e pela dignidade e vida de Maria. Ele nunca se colocou no centro. Pois bem, uma virtude escassa em nós, homens, nesse tempo. José nunca se colocou no centro, soube descentralizar-se, colocou Maria e Jesus no centro da vida. Trata-se aqui, meus irmãos e irmãs, da lógica do dom de si. Vejam, o Papa Francisco, ele coloca essa explicação de São José na Patris Corde, que é a carta que ele escreveu por ocasião da proclamação de São José como padroeiro universal da igreja. Ele diz que São José, ele não se sacrificou. Não, é o contrário. Ele fez da sua vida um dom. É diferente. Porque se eu olho somente na dimensão do sacrifício, aquilo se torna pesado. Aquilo se torna difícil. Não. A vida do esposo, do homem da casa, é chamada a espelhar essa postura de José. Fazer da vida um dom de si. Colocar os filhos e a esposa acima de qualquer outra coisa. A Virgem Maria, ela dispensa comentários, né? Ela é aquela que foi impelida pela caridade, movida pela caridade, fez da sua vida dom. E Cristo se fez carne, despojou-se da sua divindade, assumiu a nossa humanidade para salvá-la. A caridade, em nível máximo, está presente na vida de Cristo. Portanto, irmãos e irmãs, o sinal luminoso da caridade resplandece na Sagrada Família. Como que as famílias de hoje podem viver esta virtude em seus lares? Como viver essa virtude em seus lares? Seguindo fielmente o que nos diz a segunda leitura de hoje. A segunda leitura de hoje deveria ser um manual em que a família deveria recorrer todos os dias. Quais as virtudes que os lares cristãos são chamados a cultivar? Está ali, a paciência, o suportar um ao outro, a mansidão. E eu quero destacar aqui a virtude que aparece, né? Aqui nessa segunda leitura, da sincera misericórdia. O que é a misericórdia? A palavra misericórdia separada, córdia, se refere ao coração, miséria, a nossa fraqueza. É unir a fraqueza ao coração. Isso é misericórdia. É o que Deus faz conosco quando Ele tem misericórdia de nós. Abraça a nossa fraqueza e manifesta o seu amor. Agora pense isso dentro lá da sua casa, dentro da sua família. É você trazer para dentro do seu coração as fraquezas do seu cônjuge. Trazer para dentro do seu coração a fraqueza dos seus filhos. Você queria tanto que fosse de um jeito e é de outro. Isso é misericórdia. É ter compaixão daqueles que convivem conosco. E não há ferida, não há machucadura, não há rachadura que possa suportar o peso da misericórdia. Não há. Portanto, irmãos e irmãs, que os nossos lares sejam reflexos dessa sincera misericórdia. E veja a delicadeza de São Paulo, porque ele a apresenta como uma alegoria do vestuário. Revesti-vos de sincera misericórdia. É uma roupa que nós temos que colocar todos os dias. Nos vestir de misericórdia. Nos vestir de paciência. Nos vestir de compaixão. Nos vestir com essas roupas
e cingi-las, amarrá-las à nossa cintura com o vínculo do amor, porque é isso que diz a leitura. O vínculo do amor. É o amor quem mantém tudo isso firme no nosso corpo. Vejam esses conselhos práticos de São Paulo. Maridos, amai as vossas esposas e não sejais grosseiros com elas. Que os esposos aqui façam um exame de consciência. Será que eu não tenho sido grosseiro? Esposas, sede solícitas para com seus maridos. Irmãos e irmãs, não há maldade tão grande que resista à bondade constante oferecida pelos cônjuges. Então, nos comprometamos em sair daqui hoje com esse propósito de fazer dos nossos lares um lugar da manifestação da caridade. Eu quero ainda fazer notar a primeira leitura que nós ouvimos. Qual é o contexto daquele escrito? O autor inspirado, ele escreve por volta do ano 180 a.C., quando a Palestina acabava de passar por uma invasão do povo grego, que trouxeram consigo os seus costumes e as suas crenças pagãs, diante das quais o povo da aliança, o povo de Deus, estava sendo seduzido por esses costumes que feriam a pureza da fé dos judeus. Perante tão perigosa ameaça das famílias aderirem às práticas pagãs, o que fazer? O que o autor faz? Fortalece a família. Filhos, respeitem seus pais. Honre-os até a velhice. E aquela série de conselhos para fortalecer a família. Porque o autor sagrado vê na família o mais poderoso baluarte, o mais poderoso sustentáculo contra o paganismo, as falsas religiões, os falsos costumes que estão adentrando a cultura dos judeus. Pois bem, irmãos e irmãs, nós estamos vivendo um momento histórico semelhante. A família, ela é ameaçada por costumes que afrontam diretamente a moral da nossa religião católica. Eu refiro-me aqui ao descomprometimento daqueles que se casam em ter filhos, não os querem. Se casam e não querem ter filhos. Isso é um costume alheio à fé católica. Eu me refiro aqui, irmãos, àqueles que julgam não ser necessária a bênção sacramental, a bênção do matrimônio, e vão se unindo, vão coabitando, e não fazem questão de receber o sacramento. Se der certo, lá na frente a gente se casa. Um costume alheio à moral católica, aquilo que nós aprendemos com o nosso Senhor. Eu refiro-me aqui ainda àquelas situações em que os cônjuges vivem num relacionamento chamado relacionamento aberto. Já ouviram essa moda do relacionamento aberto? Eu refiro-me aqui às relações sexuais fora do contexto do matrimônio. Costume alheio à fé católica, porque a fé católica chama os seus filhos à castidade, até o matrimônio. Eu poderia aqui ficar falando de muitas ameaças à família, mas eu quero oferecer também uma resposta. O que fazer, irmãos e irmãs? Diante desse contexto de ameaça à família,
Ir para as redes sociais e denunciar? Fazer faixa? Ir para as ruas para defender a família? Ir diante do parlamento, das câmaras, do Senado, manifestar pedindo leis de proteção à família? Tudo isso pode até provocar um certo efeito. Porém, a maior manifestação que nós podemos fazer é constituir famílias e estas serem aquilo que Deus sonhou para elas. Abertos à vida, firmes na fidelidade e na totalidade do sim que deram. Numa frase, famílias que vivam na lógica do dom de si, como a família de Nazaré. O mundo está cheio de discursos. A melhor maneira que nós temos para combater essa cultura pagã que quer nos devorar é constituir família e vivê-la de acordo com os planos de Deus. Eu quero concluir com uma oração que é conhecida de todos. A oração pela família. Preste atenção nessas palavras do Padre Zezinho. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem, do hoje, em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo aonde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar o seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam, nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja a firme esperança de um céu, aqui mesmo e depois. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém? Abençoa, Senhor, a minha também.